Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje na Jéssica Maldonado, né, do GE, fez uma reportagem sobre Zubeldia terá desafio inédito na altitude de La Paz e traça estratégia do Fluminense na Libertadores. Equipe carioca busca a primeira vitória contra o Bolívar nesta quinta. É super necessário, né? Porque o Fluminense empatou o primeiro jogo, mesmo sendo fora de casa, mas com a equipe muito fraca, teoricamente a mais fraca do grupo. Apesar de ter dessa equipe que o Fluminense empatou o Guaira, né? Ter empatado com o Bolívar no campo do Bolívar, aparentemente é a equipe mais fraca. E agora o Bolívar é a altitude, né? Do grupo é o que joga na altitude maior. Então o Fluminense tem que montar uma estratégia. Como o Zubeldia já treinou a LDU, que também joga na altitude também, o Zubeldia deve traçar uma estratégia aí para o jogo de quinta-feira, né? O Fluminense encara o terceiro jogo da Libertadores na próxima quinta-feira, não pode nem pensar em perder. Na próxima quinta-feira, em busca da primeira vitória na competição. O duelo contra o Bolívar, porém, ganha contornos ainda mais desafiadores por conta da altitude de cerca de 3.600 metros em La Paz, a Bolívia, né? O técnico Luiz Ubeldia tem experiência no tema por ter comandado a LDU em 2022, como falei ainda agora, e 2023 em Quito, no Equador, aproximadamente 2.800, né? Que são exatamente mais 800 metros, né, de diferença acima do nível do mar. Ainda assim, ele reconheceu que o confronto na Bolívia representa um cenário novo na carreira, porque ele está indo com jogadores que jogam ao nível do mar enfrentar um clube que joga na altitude. Quando ele era treinador da LDU, o time dele jogava na altitude. É diferente do time dele jogar ao nível do mar e enfrentar um time que joga na altitude. É totalmente diferente. Ele estava lá e o time era da altitude. Agora ele está aqui e o time é do nível do mar. É muito diferente, né? Aqui. Há sempre algumas dicas como controlar a bola, não correr mais do que o necessário, arriscar chutes de média distância, são importantes, que a bola pega mais velocidade, por causa do ar efeito. São situações para minimizar os efeitos, mas a altitude sempre se sente. O segredo é conviver com isso. Aqui não tem tempo para conviver, né? Eles não tem nem como ir antes para lá, porque eles jogam aqui, tem jogo quarto e domingo, não tem como ficar lá alguns dias para isso. O treinador também falou sobre a chamada memória fisiológica, que pode facilitar a adaptação de jogadores já habituados a atuar nessas condições, em altitudes elevadas. É comum que atletas sintam mais falta de ar e tenham queda de desempenho físico. Já experimentei partidas nas altitudes e existe sim uma memória fisiológica. Ouvi isso de um professor que dirigiu o Boca Juniors. Ele falava sobre jogadores acostumados com altitude que, mesmo atuando longe, mantém essa adaptação. Um equatoriano que joga na Europa e volta a Quito, por exemplo, ainda tem essa memória, vai sentir, claro, mas consegue lidar melhor com a situação. Tomara que façamos um bom jogo lá, sabemos das dificuldades.
O zagueiro Freitas, titular do Fluminense, é um dos jogadores do elenco com experiência e altitude mais elevada. Ele atuou pelo Alianza Lima em 2024 e teve experiências assim. Joguei lá muitas vezes, não é fácil. A bola corre diferente, o gramado é diferente. Sabemos disso, mas temos que buscar a vitória em qualquer lugar. Representamos um clube grande, com história, e precisamos honrar isso, afirmou Freitas. A confiança mencionada por Freitas é vista como um fator importante para o confronto. O Fluminense soma apenas um ponto após 2 rodadas. Empate com o Deportivo Laguaira na Venezuela e derrota para o Independente Rivadavia no Maracanã. Isso aqui foi duro e cômico naquele gol que o segundo gol do Rivadavia, falha do Fábio, do Samuel Xavier e do Canói, mas principalmente do Fábio, que se o Fábio tivesse ficado parado no gol, ele pegava aquela bola, a bola ia chegar tranquilamente para ele, não tinha ninguém perto de pegar ali. Ele foi na bola, quer dizer, botou a bola em jogo para o time do Rivadavia. Foi um vacilo enorme do Fábio. No Maracanã. E ocupa a 3ª colocação do Grupo C. A delegação tricolor viaja no início da tarde de quarta-feira, amanhã, véspera da partida para a Bolívia. Não é mole não. Hoje também eu vi o Lessa falou, o Gabriel Amaral falou, o Rodrigo Dias também falou, ligado do Flu, que o Fluminense, como é que se diz? O Riquelme Felipe foi oferecido ao Barcelona, no valor de 7 milhões de euros. Não teve resposta do Barcelona ainda. Isso aí foi a imprensa da Catalônia que falou. Mas não teve nenhuma resposta ainda. Agora o Riquelme Felipe, eu fiquei sabendo, ontem eu estava sabendo, não me lembro quem é que falou aqui, não sei se foi o Lessa, que alguns problemas de disciplina dele fez com que ele ficasse de lado, deixado de lado no Fluminense. Então, talvez seja esse o motivo que ele não estava sendo aproveitado pelo Zubeldia. E ele realmente, os jogos que ele jogou, ele tinha caído muito de produção. Eu já falei isso antes, eu acho errado esse negócio do jogador, do empresário, ou pai, sei lá quem seja, exigir quando o jogador aparece muito no Sub-17, para renovar o contrato, que ele seja colocado no profissional para jogar. O jogador perde muito, eu acho que todo jogador ele tem que passar por todas as categorias da base. É por isso que os jogadores morrem ali, quer dizer, não aparecem mais, né? Porque ficam parados na reserva, jogam um jogo ou outro, depois é esquecido, porque tem os titulares, eles são esquecidos, e não tem nem físico, nem mental suficiente para jogar no profissional. E aí, às vezes, quando é chamado para jogar na categoria de baixo, no sub-20, o jogador às vezes encara como um castigo. E não é, cara. O jogador tem que estar jogando, na minha opinião, a não ser que seja um supra-sumo, seja um cara extra classe, que aí pode, mesmo assim eu acho arriscado, né? O jogador, na minha opinião, da base tem que passar por todas as categorias. Eu acho que também é por isso que o Sub-20 Fluminense está o terror que está, não ganha praticamente de ninguém. Está lá embaixo, eu acho que eu vi um jogo, não sei se foi ontem, anteontem, do Fluminense. O Fluminense está em 11º lugar no Brasileiro. Perde goleada, perde em casa, perde fora. Eu acho
muito complicado. Eu estava acostumado a ver sempre jogo da base, agora quase também não passo, não anuncio antes, até isso mudou. É, o Fluminense tinha times bons em todas as categorias da base. Agora tem no sub-15, sub-17. Aí o cara aparece um pouco, vai para o profissional. Já vai para o profissional porque é exigência do empresário ou do pai para renovar o contrato. Aí já vai na intenção de ser vendido. Se não for vendido, o jogador fica diferente. Ou até quando sobe sub-17 para o profissional, fica meio mascarado, acha que é mais do que é. Aí o cara fica lá, fica com mau comportamento. Aí, às vezes, quando desce para o sub-20, para ele poder ter ritmo de jogo, tá jogando, aí o jogador acha que é o castigo. Eu acho que o jogador tem que passar por todas as categorias da base, para fortalecer a base, para fortalecer o próprio jogador, que assim ele faz mais o nome dele. Por exemplo, tem a São Paulo, tem a Copa São Paulo Futebol Júnior no início do ano. O jogador que disputa a Copa São Paulo, ele é observado por empresários do Brasil e do mundo inteiro. Se o cara estiver jogando ali, ele pode ser vendido para o exterior, ele pode ser aproveitado em outros lugares, pode ser aproveitado no time profissional. Então, não pode pular etapas da base, tem que jogar em todas elas, para o cara ir pegando casca, pegando malícias, maldades, que conforme vai subindo de categoria, mais difícil vai ficando. E não parece não, mas quando vai para o profissional é muito mais difícil. São os jogadores com mais corpo, mais maldade, mais malícia. E o cara sobe do sub-17 sem malícia nenhuma, com físicozinho pequeno, mal estruturado. E às vezes um encontrão, qualquer coisa é uma contusão grave, o jogador às vezes fica um longo tempo parado. E se desperdiça muito jogador, às vezes, por causa disso. Que o cara vai para o profissional, não joga nada, o que acontece? Às vezes é dispensado pelo clube, fica por aí perdido. Eu me lembro vários jogadores do Fluminense, rapaz, agora vai ter o Miguelzinho, o pai exigiu que ele fosse profissional, o que aconteceu com ele? Jogava muito na base, aí passou direto do sub-17 profissional, o que aconteceu com ele? Depois venderam ele, está sumido aí, ninguém sabe onde ele está, ninguém escutou mais falar o nome dele. O Marcos Paulo, que quis ir jogou ainda no profissional, né? Mas do que eu me lembro, ele foi direto no sub-17 profissional também, apareceu no profissional, aí chegou lá, foi direto, acho que para o Real Madrid. O que aconteceu com ele? Sumiu. Depois voltou aqui para o Brasil, está jogando, acho que num time pequeno. Quer dizer, fez tudo, o empresário às vezes, em vez de ajudar o jogador, pensa na sua parte também, aí estraga a carreira do jogador, e o jogador depois fica por aí. Então eu acho que o clube deveria repensar nisso e botar os jogadores para jogar todas as categorias. Com certeza vai dar muito mais resultado para o clube, para o jogador, e até para revender depois, cara. Com certeza. Agora, ficam pulando etapas, aí acontece o que está acontecendo. Cadê? Os garotos estão sumidos aí. O próprio Ricardo Felipe, quem está jogando? Nada. Aí se for vendido, 7 milhões de euros. O que é 7 milhões de euros? Um jogador que há pouco tempo jogou, acho que foi a Copa do Brasil, o brasileiro sub-17, ele e o outro menino, o Isaac, os dois acabaram com o Palmeiras, super Palmeiras, todo mundo fala a base do Palmeiras, o sub-17, ganharam lá no campo do Palmeiras, acho que foi 2-0 ou 3-1, dando um show de bola no super time do Palmeiras. Aí está aí sumido todos os dois. Um foi vendido, não está jogando nada, o outro está aí sem jogar praticamente. Quer dizer, acaba com os jogadores, os empresários tem que ser mais esperto e deixar os jogadores jogar em todas as suas categorias, para render até para ele mesmo mais tarde. Assim queima o jogador, queima a parte dele também. A gente tem que pensar nisso também. E o clube também. Mas aí vamos ver, o Fluminense deve fazer um treinamento hoje,
talvez faça um amanhã também, viaje à tarde para lá, para o jogo de quinta-feira. Esperamos que o Fluminense consiga uma grande vitória. Se conseguir uma vitória, fica praticamente classificado, que aí depois, ganhando ou não do Rivadavia, ele tem 2 jogos aqui no Rio depois, o Bolívar e Independente de Guairá, né? Não acredito que vai perder ou empatar para esses 2 times aqui no Maracanã. Aí vamos aguardar e vamos ver o que acontece, né? Agora, falando a minha parte, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite com minha esposa. Aí, como uma terapia, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa. Falei com a sobrinha da minha esposa, a esposa, a sobrinha da minha esposa, ela me ajudou a fazer um canal. Eu, como não tenho nenhum influente no Fluminense, nem sei fazer praticamente nada de internet, eu já acompanhava alguns influentes do Fluminense, canal de alguns influentes que eu confio. Eu normalmente pego a notícia deles, falo aqui, dou o nome deles, ou então, quando é isso, eu dou minha opinião sobre várias coisas aqui do Fluminense. Aí comecei a fazer como terapia, pensei de não ter. Tem um ano, ou vai fazer um ano que eu. Vai fazer um ano ainda que eu tô com o canal. Aí eu pensei de não ter nem 50 inscritos. E para minha surpresa, estou com 782 inscritos. E me empolguei, espero chegar até a parada para a Copa a pelo menos 1.000 inscritos. Espero contar com todos que já estão inscritos e os que não estão inscritos também. Fiz algumas amizades, recebo mensagem quase todo dia de alguns amigos que se inscreveram no canal, converso com eles e espero que todos me ajudem. Quem já está inscrito, por favor, dê o like, compartilhe, dê o hype para o canal receber uma pontuação melhor do YouTube e convide seus amigos que não estão inscritos para se inscrever e dar o like e compartilhar também. E quem não está inscrito, mas costuma assistir o canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever e dar o like e compartilhar também, tá? Nessa parte eu estou contente, graças a Deus. Agora, em relação ao Pix, se vocês puderem colaborar para eu melhorar algumas coisas aqui do canal, por causa do som, da filmagem, que a iluminação não ficar legal também, eu queria comprar e melhorar algumas coisas aqui para o canal. Aí eu espero contar com o apoio de vocês todos. Por favor, eu tenho 2 Pix, todos os 2 Pix são do Banco PicPay. Um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson, ou até por achar melhor por ser o número menor. Por favor, ajude o canal. Os 2, como falei, são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Né? Os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se puderem colaborar, colaborem. Que vocês vão estar me ajudando para tentar fazer alguma coisa melhor aqui no canal. Tá? Um abraço a todos, vamos aguardar algumas notícias do Fluminense, se o Hulk vem, se não vem. Vamos ver qualquer notícia, a gente tenta vir aqui falar. Um abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.